Deixa eu me apresentar aqui, Jaime Nagase, eu sou especialista de containers para a América Latina dentro da AWS. Por favor, se apresente, né? E eu sou Juliano, sou head de plataforma no Mercado Livre. Tá escrito Bre aí, mas tudo bem. Só tá com... Boa, garoto. Bom, deixa eu me apresentar aqui exatamente o que eu faço. A minha forma de trabalho é ajudar os times que são clientes da AWS a construir engenharia de plataforma, tá? E aí, por toda a parte da América Latina, bancos da Costa Rica, Colômbia e por aí vai, a gente tem trabalhado muito em conjunto com eles. E o último public case que a gente fez foi junto com o Santander. E é exatamente baseado em cima de todas as ferramentas da CNCF. Então, a ideia é trabalhar em cima de tudo que a gente vê de melhores práticas de mercado. E aí, ao meu lado, para falar exatamente quem construiu a parte do Mercado Livre dentro do Fury aqui, para a gente fazer uma dicotomia daquilo que a gente vê no mercado construindo e aquilo que o Mercado Livre também construiu e ver as melhores práticas daquilo que a gente tem visto no mercado. Beleza? Bom, vamos começar aqui, ó. A agenda é o que a gente entendeu até 2025, mais ou menos, tá? Que foi o alicerce da engenharia de plataforma, de que quando a gente realmente começou a falar muita coisa sobre isso, surgiram alguns livros sobre o que era engenharia de plataforma, o que a gente aprendeu em 2025 e o que a gente reforça em 2025 em relação a isso, tá? O que a gente sabe em 2025? Pô, a gente não vou me estressar em cada um desses tópicos, mas só que é mais ou menos o básico do que a gente já sabe, que a gente tem falado isso durante muito tempo. Plataforma é um produto tão crítico como qualquer outro sistema dentro da empresa de vocês. Levem a sério, trabalhem de forma como se tivesse um PO, coletando informações dos usuários que vão utilizar lá dentro, beleza? Plataforma tem que ter um time dedicado. Muitas vezes a gente vê times de SREs, times de DevOps tentando tomar conta do time de plataforma. Não é a mesma coisa. A gente não precisa entrar no detalhe, mas depois a gente pode conversar se for o caso, tá? Pode ter a mesma qualificação de SRE e time de DevOps? Pode, mas não necessariamente é o mesmo time. Foque no desenvolvedor. Mas só que aí, algumas coisas que melhoraram, o desenvolvedor já não é mais o desenvolvedor dentro da plataforma, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é isso que eu vou comentar aqui. Utilize caminhos pavimentados. Não tente criar ou reinventar a roda do zero. Uma ou outra coisa acho que faz sentido, porque é uma peculiaridade do ambiente de vocês. Pô, a gente tem crossplane, a gente vê Argo CD, a gente vê um monte de coisa já pré-definido que pode ser reutilizado e não necessariamente você precisa reinventar a roda, tá? Quem é de time de plataforma aqui? Top. Vocês fizeram uma medição de WIP, de lead time, de tempo de infraestrutura de provisionamento antes e depois da plataforma? Quem fez esse tipo de coisa? Não, mais ou menos, né? Façam isso. Isso mantém o emprego de vocês e provam para vocês no futuro que aquilo é existente. A memória das pessoas, e principalmente dos seus chefes, é de curto prazo, tá? Comece pequeno, use Pareto. Nunca você vai ter 100% de tudo que você precisa dentro do seu ambiente abstraído dentro da plataforma de vocês. Beleza? 80-20. Busca aquilo que a maioria dos desenvolvedores estão utilizando. Não tenta pegar caso específico e tentar implementar. Beleza? Isso que a gente aprendeu. Top-down não funciona, mas a gente vai falar um pouquinho isso mais para frente de experiências práticas de que talvez top-down faça muito sentido. Beleza? Agora a gente entra um pouco no detalhe. Não tente resolver problemas inexistentes. Isso aqui é uma arquitetura de referência que a gente usa com todos os clientes, utilizando Argo CD, a gente fala de crossplane ou CRO com backstage e por aí vai. Por que a gente fala não tentar resolver problemas inexistentes? Pelo menos 15% de todos os clientes que eu tenho falado cara, eu preciso implementar um backstage que é o meu IDP. Ele nem sabe para que ele precisa do backstage. Ele sabe que ele ouviu alguém falar do backstage, que ele precisa implementar o backstage e ele precisa colocar lá dentro. Né? Ele nem sabe para que ele precisa por trás ter um Argo centralizado ou descentralizado para poder fazer um reconcile para ele ali. Ele falou que ele quer um backstage. E aí você já está indo pelo caminho errado. Você não está resolvendo um problema lá dentro. E aí muitas vezes o problema, e aí eu estou falando mais ou menos de uns 75%, tá? Dos clientes que eu tenho falado. O problema do cara está no pipeline. Ele não consegue fazer um deployment sem parar um outro time e fazer um deployment de aplicação ou de infraestrutura sem ter que parar algum outro time, um time de DevOps, para poder fazer um deployment tranquilo. Não é aqui que vai resolver os problemas de vocês. Se vocês tiverem problema nas pipes, provavelmente vocês vão escalar os problemas de pipes aqui dentro. Tá bom? Segunda coisa, síndrome do mostrar, né? Que a gente tem visto muito. E aí, a dicotomia de quando a gente fala, estava no TDC, a gente estava conversando sobre isso,
E uma das perguntas foi, pô, mas eu quero mexer com Kubernetes, eu quero mexer com Argo, eu quero mexer com um monte de coisa. Se você está colocando engenharia de plataforma, o seu desenvolvedor não vai mexer com isso, provavelmente. Não é essa a ideia. Então, tomar cuidado com escolher algum tipo de tecnologia para estar no currículo. Se o cara quer realmente trabalhar com aquilo, chama ele para trabalhar no time de vocês de plataforma e não para trabalhar no time de desenvolvimento. Beleza? E aqui uma das coisas que eu gosto de trabalhar, né? Não façam plataforma por plataforma. Essa é uma outra sensacional que a gente fala, mais ou menos uns 20%. Pô, Jaime, eu tenho meu IDP, é maravilhoso, a gente vai fazer um assessment, a gente vê que o cara tem o pipeline, a gente está usando o GitHub Action, está colocando ali um Argo para poder fazer um reconcile, coloca um crossplane para poder fazer reconciliamento. Tem dentro um monorepo lindo de interaplicação e infraestrutura, só que ele tem 300 processos manuais. Hello? 300 processos manuais logo depois, onde para intercomunicar dois sistemas ele tem que abrir um chamado para o time de redes, para o time de segurança, para que um comunica com o outro e por aí vai. Você só está criando mais problema para o seu desenvolvedor, tá? Então, se o processo anterior era mais fácil, onde ele criasse uma planilha e ele falasse quais os sistemas ele está se intercomunicando e você em 4 cliques subisse a sua infraestrutura, isso aqui não é para você. Não complique mais a vida do seu desenvolvedor na criação disso. Se você não for ter um roadmap claro de onde você vai automatizar tudo, não comece pelo backstage, não comece por aí. E aí uma coisa que é sensacional. Quem aqui é desenvolvedor? Show. Quem aqui considera que a empresa tem arquitetura de software bem definida? Não importa qual sistema for subir, você sabe como vai ser bem definido. Por que eu falo isso? Na hora que você cria uma engenharia de plataforma, você precisa ter uma arquitetura de software bem definida. Vai usar Clean Code, vai usar arquitetura hexagonal, vai usar Onion, vai usar CQRS, como é que você vai se intercomunicar? Você tem uma aplicação stateless, é 100% stateless. Em que momento não é stateless? Quando é que você vai utilizar? É API e a comunicação inteira. Você vai usar arquitetura orientada a evento, como um bus de evento de intercomunicação entre os seus sistemas. Tem que ter uma definição disso. Por quê? Se você tiver uma arquitetura mal definida e você criar uma engenharia de plataforma, você vai escalar problemas. E para você voltar, para corrigir os seus problemas de arquitetura de software, você já espinou 30, 40 workloads. A gente vai falar sobre isso em inteligência artificial. Hoje, a gente está discutindo aqui, eu e o Juliano, a porta de entrada da inteligência artificial, de você conseguir utilizar em custo otimização e a melhor forma de você colocar os melhores modelos para os desenvolvedores e nos sistemas é através de uma engenharia de plataforma pré-definida. Onde você vai conseguir subir um Ray com VLLM, ou você conectar diretamente no SageMaker, ou o que for. Mas você tem um padrão de inteligência artificial onde você está entregando dentro das comunidades e você sabe qual é o padrão de inteligência artificial que você está colocando lá dentro. Se você não tiver esse padrão e cada um começar a utilizar de uma forma diferente, para depois você corrigir ou alguém começar a estourar o custo, é muito grande. O padrão de arquitetura tem que vir antes da engenharia. Quem já utiliza Crossplane aqui? Show. A gente sabe que a gente faz abstrações, beleza? Compositions. Se você está criando isso tudo, ele é um reflexo da sua arquitetura de software. Beleza? Não deixe de pensar em observabilidade. A gente estava com a Datadog aqui, a gente viu agora a apresentação do Nubank. Comece do zero pensando em segurança, comece do zero pensando em observabilidade. E terceira coisa, comece pensando em como você vai apagar aquilo que você colocou em produção. 90% dos times que a gente tem conversado Jaime, segui a receita de bolo de vocês, sensacional. Cara, como é que eu faço para apagar tudo aquilo que eu criei? Porque os desenvolvedores estão criando um monte de coisa que não estão utilizando mais, eu preciso voltar e deletar aquilo tudo. O cara não sabe como fazer isso. Como é que eu faço observabilidade? Cresceu tanto, e ele esqueceu, foi colocar observabilidade logo depois. Mesmo que seja um sidecar, utilizando um Datadog, que nem a gente tem visto, da forma como vocês quiserem, mas pense no começo. Todo e qualquer planejamento numa engenharia de plataforma tem que ser bem feito. Não somente sair criando um backstage com Argo e Crossplane. Benchmark. Aí, o Juliano sofreu comigo em 2025 muito. Muita gente me perguntava, falava assim, eu vi você e o Juliano falando de alguma outra coisa. Eu queria fazer um benchmark com o Mercado Livre. Alô, é usuário, ó.
Ô, desculpa aí se eu tô falando uma coisa errada aí. Tô Lá. ofendendo alguém. Feedback. Feedback é para aprender. Perdão, benchmark. Não é para você garantir que o seu é tão bom quanto o do amiguinho. 300 pessoas, eu acho que tem vários clientes que eu falei, conversa com o Juliano que vocês vão entender exatamente qual que é a diferença entre comprar e construir e você comparar uma coisa com a outra. E aí ele me voltava e falou assim, cara, o meu é perfeito, é quase igual um Fury, cara. Eu falei assim, cara, você não entendeu nada então do que a gente está conversando aqui, né? O que precisa entender é uma coisa que a gente aprendeu durante muito tempo tô vendo o pessoal do Nubank aqui, a diferença é, Spotify, o modelo Spotify não serviu para todo mundo porque o Spotify vendia música. Não necessariamente a mesma plataforma para cada um de vocês, para cada um do mercado, vai servir para todo mundo igual. Isso é muito difícil conseguir entender nesse sentido. Então, vocês entenderem quais são as peculiaridades e por onde começar e como desenhar é muito importante nesse sentido. Beleza? E o que a gente reforça em 2025? Perfeito. Comigo funciona. Ó. A gente entende que o microfone na mão do profissional funciona. Do estagiário às vezes falha. Brincadeira, eu amo esse cara. Que prazer estar aqui com ele. Bom, meu papel aqui é reforçar um pouquinho do que a gente viu até 2025, tá? Ele falou 300 pessoas. Eu conversei pessoalmente ou virtualmente com 298 empresas nos últimos 3 anos sobre plataforma. Mostrando o Fury, que é a plataforma do Mercado Livre, reforçando muito isso que o Jaime falou, de que o Fury é lindo, excelente, maravilha para o Mercado Livre, talvez não seja para uma outra empresa. Então, é importante se inspirar e depois transpirar, entender o que é legal para você, o que é legal para as suas empresas, tá bom? Mas que é lindo, tá? Enfim, essa é a parte gostosa do dia, gostosa do meu emprego, que é trocar ideia. Então, inclusive, aproveito vocês a terem alguns insights aqui e depois bater papo no corredor, tá? Vai ser muito legal. Inclusive, tem mais 2 pessoas do Meli, ó, levanta aí. Vin Diesel tá aí e a Júlia tá aí, só para mostrar quem são, vai lá. Aproveita, bate papo com eles também, tá? Eles têm muito conhecimento de plataforma, tá? Vai ser bem legal. Mas, enfim, soltaram o AI na minha mão e eu começo a criar figurinha de gatinho, né? Que eu adoro gatos, enfim. Mas essa primeira lição que eu reforço é baseado em algo muito comum. É o quê? O Jaime falou aquele detalhe do top-down. O top-down vai ocorrer em algum momento na sua empresa, tá? É inevitável. Sempre vai ter aquele infeliz que não quer usar a plataforma porque sim, tá? E ponto final. Então, em algum momento, com alguma tribo, com alguma profissional, não sei, vai ter que ser top-down. Ou você usa, ou você não é um profissional para nossa empresa e tá tudo bem. Vai buscar outra coisa, tá bom? Só que antes de chegar nesse top-down, que nunca deve ser a sua primeira opção, você tem que trabalhar em conquistar o seu usuário, tá? E aí que tá você entender sua plataforma como um produto, como algo que tem que resolver problemas reais, está escrito aí, e tem que fornecer valor para o usuário. E como você mostra que você está fornecendo valor? Números. Aquilo que o Jaime falou lá no começo. Você já mediu, sei lá, com a plataforma, como fica o mean time to recovery, como fica a quantidade de rollbacks que você faz, como fica o time to marketing e várias outras coisas, tá? É assim que você conquista o seu usuário, mas principalmente o chefe do chefe do chefe, porque esse cara vai olhar número no final do dia. E o que move a adoção de uma plataforma e o investimento em uma plataforma na sua empresa é a dor de cotovelo. Por quê? Um head vai ver que o outro head está movimentando, indo para a produção muito mais rápido, desenvolvendo mais rápido, enfim, ele vai querer adotar a solução, tá? Fato. Então, antes de chegar no momento do top-down, conquiste o seu usuário através desses dados e fornecendo features úteis, tá bom? Um outro ponto sobre plataforma. A gente gosta de falar que no Meli nós temos liberdade controlada. Uma coisa meio estranha, né? Mas, enfim, sempre alinhado com o que o Jaime falou,
a plataforma vai oferecer o guardrail, vai oferecer o caminho seguro, vai fornecer as ferramentas que o desenvolvedor ou a pessoa de tecnologia pode usar para desenvolver. Tá? Fora disso, ela não deveria. Tá? Então, qual é o ponto da questão aqui? Você tem que trabalhar, principalmente os líderes, têm que trabalhar com o desenvolvedor para falar, cara, você tem desafio aqui. Você precisa conhecer, sei lá, CQRS, 12 fatores, Solid, que include, etc. Porque no final do dia uma plataforma é uma ferramenta que vai deixar você dormir em paz, que vai deixar você focar em agregar valor para o negócio. Você não vai ter que ficar lá escalando um cluster, você não vai ter que ficar atendendo um opt-in de madrugada, salvo se for no pointer que você inseriu no seu código, aí senta e chora, né? Pode acontecer. Mas é muito importante que isso seja claro, regra do jogo. Lá no Meli, nas entrevistas que fazemos para times de negócio que não são de plataforma, nós somos muito claros. Cara, você não vai mexer com Kubernetes aqui, você não vai tocar a AWS, você não vai tocar a GCP. Tudo bem? Não. Então o Meli não é para você. Então tudo bem. E se o cara quer, opa, então vamos lá, vamos tentar uma vaga no time de plataforma. E claro, aí o skill é outro e assim por diante, tá bom? Finalmente, a plataforma nunca vai atender todos os casos, tá? Lá no Mercado Livre, 85% de tudo que temos está no Fury, tá bom? 15% não está, talvez nunca esteja, tá? E tá tudo bem, tá? São casos de tecnologias que o Fury não atende. Ok, tudo bem. Só que o que acontece? Se chega um desenvolvedorzinho lá, acabou de assistir um vídeo lá na Full Cycle sobre, sei lá, Elixir, que é super performático, e ele pede pra gente, não, quero desenvolver em Elixir, porque é super performático. Não, esquece. Aí, diferente dele chegar e falar, ó, o meu parceiro comercial aqui, que é importante para mim, etc., só tem SDK para Elixir, sei lá. Aí sim. Mas aí ele vai criar um ambiente dele no mundo que a gente chama Off Fury. É um mundo governado, baseado em AC, tem Drift Detection, tem controle de custos. A gente está lá, um Big Brother, olhando o que o cara faz. Senão o cara vai sair fazendo um monte de instância EC2 e de repente ele vai estar minerando Bitcoin, né? O usuário é criativo. Então, problemas vão ocorrer nesse mundo. Você tem que governar ele. Inclusive, um dado. O Meli teve um leak há 1 ano e meio e vazou o código-fonte nosso. E o leak veio de onde? Desse mundo Off Fury, tá? É sempre o ponto mais vulnerável que você vai ter que investir também, tá? E tem um termo que principalmente as pessoas mais antigas de TI usam bastante, que é o tal do Shadow IT, né? Que são as plataformas que começam a nascer fora do time de plataforma. Isso é um perigo. No Meli, sério, eu vou dormir, eu acordo no outro dia, tem alguém querendo criar um outro Fury. Normal, tá? E isso sempre ocorre quando a gente volta algumas lições, ocorre quando a sua plataforma não atende o usuário, quando você não pensa como um produto. E aí, desenvolvedor é criativo. O cara não vai usar a solução que complica ele, aquela abstração que o Jaime falou, que mais complica a vida dele do que facilita. O cara vai... Pô, todo mundo aqui é criativo. Eu não ia querer usar. Então, hoje, de verdade, marketplace e mercado pago, fintech, nasceu lá 2 soluções de FinOps, porque o dashboard do Fury é ruim, de verdade, de coração. Então, eu estou conversando com essas pessoas e estou tratando de levar essas funcionalidades para dentro do Fury. Tá? Então, esse mundo off-platform, ele sempre deve alimentar a sua plataforma. Então, você tem que entender. Tá? E lá no Meli, até trazendo algumas sugestões para vocês, lá no Meli nós temos uma posição que a gente quer investir um pouquinho mais, chamada TAM, Technical Account Manager, que uma das tarefas que essa pessoa deveria ter é chegar até as BUs e ficar ouvindo as necessidades delas. Tá? Qual é a necessidade? O que acontece? O que você precisa? E eu já digo, 95% das necessidades que esses caras trazem não são válidas, faltou treinamento para ele, faltou realmente um bate-papo. Não, mas isso existe no Fury, você faz assim, assim, assim.
Aí o cara até, putz, como o Fury é poderoso, não sabia disso. E aí vem mais uma lição, que é sempre investir em treinamento para os seus usuários, certo? E tá difícil o treinamento porque ninguém lê mais manual, principalmente com AI também. E a gente descobriu uma coisa que funciona bastante no Meli, tem funcionado legal, são mini vídeos, mini lives, a gente chama de IT Talks, com um tema bem específico. Então, a gente vai falar do sistema de mensageria do Fury. Vai lá, 10 minutinhos, 15 minutinhos, meia hora, depende do tema. E aí isso fica gravado, fica catalogado. A galera gosta muito de ouvir depois em 2x, enquanto está fazendo outra coisa, enfim. Tem sido legal essas pílulas. Mas aí vem uma outra lição que é manter isso atualizado. E isso é um calcanhar de Aquiles nosso lá, de verdade, assim, meia culpa. A gente não atualiza bem a documentação do Fury. Tem usuário Fury aqui, tem gente do Meli, camiseta, enfim. A gente também, não. Então, é meia culpa. Então, assim, a gente tem que sempre tentar melhorar, tá? Eu tô criticando a mim mesmo aqui. Mas a IA vai ajudar. Ajuda. Mas e falando em AI? E aí? A gente não falou de AI até agora, né? Bem tangenciado. Que legal, né? Quem é que está implementando IA aqui? Por quê? Quem é que está fugindo de IA? Fala a verdade. Aí, ó. Pô, gostei de você, cara. Você é sincero, hein, mas precisa trocar uma ideia, meu. Ó. Bom, Como qualquer toda tendência, e aí a gente vê isso desde o DevOps, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas no final todo mundo adota, né? Vamos ser sinceros. Engenharia de plataforma nada mais é do que uma evolução do DevOps aqui, da forma como a gente tem visto numa forma mais crua, né? Como é que a gente está adotando IA? Bom, quer ver um cancelamento antes, né? O DevOps vai morrer, Platform Engineering vai matar tudo o DevOps. Tem isso aí. Pronto, quem filmou, cara, é mentira, não vai morrer, assim, não, esquece. Em frame tá aí, né? Solta um post assim no LinkedIn pra ver, né? Muita gente fala. Não, assim, eu faço um post sério no LinkedIn, falando sobre um tema sério, 3 views. Eu faço um lá que eu coloco um clickbait lá, DevOps vai morrer, 1 milhão de views. A comunidade, enfim, perdemos como humanos, enfim. Mas, por isso que é muito mais legal uma palestra que é conversada, a gente troca ideia tal, do que só um monólogo, tá? Então, eu gosto de levar assim. Mas de novo, né, a AI deu poder para os desenhadores medíocres criar imagens como essa aí, mas tem uma mensagem subliminar aí, né? Tipo o carinha com a bolha tal. Tem muita gente perdendo tempo agora falando sobre, mas será que é bolha? Será que não é? Assim, primeiro, assim, se me perguntam, eu acho que o modelo de negócio possivelmente é uma bolha, possivelmente muitas empresas vão quebrar, etc. Ok. Mas a gente não pode fazer nada sobre isso. Ou alguém aí é acionista com poder de decisão na NVIDIA, na Oracle, na OpenAI. Não. Então esquece, a gente não pode fazer nada sobre isso, ninguém aqui vai ajudar a gente. Então qual é o fato? A AI veio para ficar? Sim, independente do modelo de negócio colapsar. Isso é produtivo e ponto final, não tem o que discutir, tá? Aí o que a gente tem que ver é onde é produtivo, onde não é, como adotar, como não adotar. Então, assim, vamos estar do lado das pessoas que estão construindo, fazendo, aprender com elas, de novo se inspirar, depois transpirar. É isso que a gente pode fazer de melhor aqui. E, falando nisso, aí falando um pouquinho de AI agora, para tomar um pouquinho do buzz, a gente sabe que o modelo de desenvolvimento tá mudando, né? Lá no Meli a gente chama de velho mundo, que é onde as pessoas têm um copilot para desenvolver. Isso para a gente já é o velho mundo. O cara tem uma IDE, etc. A gente está cada vez mais indo para um novo mundo que tem o tal do vibe coding que a galera fala, tem a construção de software por pessoas de produto, tá? E é esse mundo que a gente está adentrando agora. A maioria das empresas que a gente vê aí no mercado ainda está naquele momento lá atrás, ó. Tem que criar Gmood, é tudo engessado, etc. Mas elas estão dando alguns passinhos aí e estão começando a implementar AI igual... Melhor não falar algumas palavras, né? Enfim, de forma precipitada. Fui bem polido agora, ao treinamento de comunicações externas. Enfim, só que... Anota essa frase aí, ó. Fala pro seu chefe aí depois. Cara, a AI ela não vai arrumar a nossa fragilidade. Ela vai
tornar as fragilidades ainda mais evidentes. Ela vai maximizar as fragilidades que eu tenho. Então, você tem que fazer bem feito. E lá no Meli, a base que a gente tem adotado para fazer bem feito é plataforma. Então, tudo que está construído de AI, de produto, enfim, lá no Meli é em cima da plataforma. É usando os guardrails da plataforma de segurança, de rate limit, de custos e assim por diante. Fica meio subjetivo assim, mas como assim? Pode ser mais prático? Tem N cenários que eu poderia dar aqui para explicar para vocês como, mas um bem bobinho e bem simplista é o nosso gateway de AI. Hoje, não só as 20 mil pessoas de tecnologia do Meli, mas também vou colocar aí uns 40 mil de produto, estão habilitadas para usar AI de alguma forma, seja pelo um GPT, ou seja construindo um agente, enfim, passando pelo nosso gateway aqui no meio. Ninguém vai lá direto nos fornecedores, todo mundo passa por uma camada nossa que vai dar uma olhada. Opa, esse cara está consumindo muito token? Opa, esse cara está mandando dado PAI? E assim por diante. Dessa forma, nada vaza, tá? E é muito comum, muita empresa toma aqui uma chave. Que perigo que é isso aí, mas enfim. Então esse é um exemplo bem bobinho de é a primeira coisa que uma plataforma deveria prover. Tá? Um time de plataforma, enfim. Só um recap aqui, a gente fala muito plataforma. Não entenda a plataforma como uma entidade, um monolitão, enfim. Entenda a plataforma como features, certo? Serviços distintos, etc. Como o Nubank acabou de falar do coletor de logs deles, é um componente de um time de plataforma, por exemplo, tá bom? Bom, eu vou meio que saltar rapidinho aqui alguns outros exemplos, mas a gente tem o Meli GPT, temos revisor de PR, temos um serviço lá chamado Ask2Repo, que é uma pessoa chega no Meli, através de um utilitário nosso, ela conversa com os repositórios que ela está habilitada a desenvolver e passa a entender o que aquele repositório faz, como interagir, como implementar de uma forma bem textual. Parece bobo, mas isso agiliza de uma forma monstruosa o ramp-up de um novo profissional, certo? Ele entra conversacionalmente, ele entende o repositório, certo? De uma forma bem suave, bem tranquila. E a taxa de acerto, porque temos coisas treinadas internamente lá, é altíssima. Por ter uma plataforma ali governando tudo, é muito raro ter alucinação. Salvo quando eu estou mandando desenhar imagem de gato, né? Isso aí, por exemplo, era para ser gatinhos sustentando uma plataforma, né? Mas a mensagem era o quê? Que a sua plataforma deve sustentar e habilitar essa implementação de inteligência artificial, tá? E não só para desenvolvedores, mas também para times de produto. Lá no Meli a gente tem algo chamado Verde Workflows, eu sou péssimo para nomes, tá? Mas que hoje a gente tem pessoas de produto criando apps, clicando e arrastando, certo? Interagindo com repositórios, interagindo com um monte de dados, tomando decisões. E, por exemplo, foi uma pessoa de produto que criou essa funcionalidade de suporte nosso, que já está resolvendo coisas que demorariam 72 horas em poucos minutos, tá? Com uma taxa de NPS altíssima. Ou seja, programador que não é programador, no final do dia programando de forma segura, porque o Fury está lá para garantir que ele não vai fazer arte, tá? Mas, enfim, para acabar, eu vou pular um pouquinho, eu não vou falar isso de medir, é importante medir a adoção de AI, mas vamos fechar o tempinho aí? Boa. Tá funcionando o microfone? Espero que sim, né? Eu tô com uma zica hoje. Deixa eu te falar. Galera, acho que uma coisa que é importante, engenharia de plataforma não tem nada a ver diretamente com DevOps SRE e eles mantêm da mesma forma. Uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte: engenharia de plataforma é a arte de você conectar outras plataformas e outros sistemas, removendo carga cognitiva dos seus usuários. Acho que um exemplo do que a gente traz do Fury aqui ele está conectando IA agora, dando MCPs, possibilidades, esse tipo de coisa. Só que a plataforma de vocês, ela tem a possibilidade de você colocar custo de cada um dos sistemas que vocês têm, fazer um FinOps lá dentro, você conectar com o organograma dos seus times, onde cada sistema você sabe quem é o líder, e dentro da mesma plataforma, para fornecer esse organograma para eles. Eu vejo hoje
plataformas que dão débito técnico de cada um dos sistemas. Na parte de segurança, ele vai no AWS Hub, traz a informação e fala assim, olha, esse sistema está com maior nível de vulnerabilidade, você precisa mudar as suas histórias que você precisa estar fazendo esse desenvolvimento. Essa mesma plataforma dá insights para o time de negócio para saber quais as próximas tendências de mercado em relação àquele sistema que eles estão trabalhando. A plataforma ela é muito além do que provisionamento de infraestrutura daquilo que a gente tem visto. Essa é a prova do que o Mercado Livre está trazendo. Conectem cada vez mais histórias. Não tratem a plataforma como somente um provisionamento de infraestrutura ou uma conexão com seus desenvolvedores. Acho que a segunda coisa que é importante refrisar, né? Coloca a plataforma como um propulsor da sua IA, mas principalmente para você controlar custos. As principais plataformas de IA, mesmo pagas, elas têm um limite de você utilizar os tokens. Mesmo o Gemini pago, o ChatGPT pago, o que for. Se eles estão preocupados com isso, e eles têm a AWS, Microsoft e Google por trás para poder fornecer, por que vocês não estariam também preocupados com isso? Beleza? É isso. A missão de vocês é tornar as empresas de vocês Platform First e GenAI First. E ficam aí nossos contatos e os gatinhos.